Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. A ideia aqui é transformar aquilo que a gente costuma ver como um problema gigantesco, né? A nossa crise de resíduos, em uma solução super prática para o dia a dia. É muito comum olhar para o lixo e ver só o fim da linha, mas olha, existe uma oportunidade incrível de inovação bem debaixo dos nossos narizes. A lógica de simplesmente descartar tudo está ficando no passado e está abrindo espaço para um ciclo real de renovação. Vamos entender como isso funciona na prática. Entrando na nossa primeira parte, o desafio dos resíduos, o panorama atual de 2024. Bom, para a gente realmente entender o poder das soluções, primeiro precisamos ter noção da escala do problema. E o número impressiona. 81 milhões. Pois é, segundo o panorama da Abriema, o Brasil ultrapassou a marca absurda de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados só no ano de 2024. É um dos maiores volumes já registrados na história, uma escala industrial gigantesca de extração, consumo e descarte. Mas o que a gente precisa fazer agora é trazer esse número astronômico para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Sabe como esses 81 milhões de toneladas se dividem? Dá uma média cravada de 1 quilo de lixo gerado por dia por cada habitante do país. Essa métrica de 1 quilo diário mostra que aquela montanha gigantesca de lixo lá da Estatística Nacional é, na verdade, construída passo a passo dentro da casa de cada um de nós. De repente, o macro vira micro, né? E um detalhe importante, essa geração de lixo não é igual em todo lugar. A região sudeste, por exemplo, produz cerca de 25% a mais de resíduos do que a média nacional, o que é um reflexo direto de uma renda maior e de um consumo bem mais acelerado. Mas o dado que mais assusta é este aqui. Atualmente, apenas uns 4% de todo o lixo do Brasil é de fato reciclado. É muito pouco. O resto acaba indo sufocar os aterros sanitários e, claro, o nosso meio ambiente. Passando para a nossa segunda parte, o poder da compostagem, uma solução em microescala. Com uma taxa de reciclagem tão baixa assim, a situação parece até meio desanimadora. Mas é exatamente aí que a gente muda o foco para dentro de casa. A compostagem caseira é um método definitivo para a gente parar de tratar o lixo como um fardo e começar a enxergar como um recurso valioso. Ela é basicamente o processo biológico de transformar resíduos orgânicos em um adubo natural super rico em nutrientes. Como a matéria orgânica é uma parte enorme daquele nosso 1 quilo diário, essa sem dúvida é uma ferramenta incrivelmente eficiente. E o que é que alimenta esse processo todo? É muito mais simples do que parece. Os ingredientes perfeitos são coisas da nossa rotina. Cascas de frutas, sim, até aquela casca de banana esquecida lá no fundo da fruteira, sabe? Restos de vegetais, a borra daquele cafezinho sagrado de toda manhã. E materiais secos, tipo folhas caídas. São elementos riquíssimos que normalmente iriam direto para o lixão, mas que guardam um potencial gigantesco para nutrir a nossa terra. Olha só que interessante a simplicidade desse processo. A beleza está justamente nessa mecânica simples que ativa uma biologia super complexa. São só 3 passos. Primeiro, a gente separa o resíduo orgânico limpo e intercala com material seco. Segundo, é só deixar a natureza agir. Os micro-organismos vão fazer todo o trabalho pesado para a gente. E terceiro, a gente colhe um solo escuro e muito fértil para as plantas. É literalmente a alquimia da natureza acontecendo ali, no seu quintal ou na sua varanda. Bom, os restos de comida resolvem a parte orgânica daquele nosso quilo diário, certo? Mas aí surge uma pergunta inevitável. E as embalagens sintéticas que envolvem esses alimentos? O plástico tradicional não pode ir para a composteira de jeito nenhum. E a reciclagem no país, como a gente viu, esbarra naqueles tristes 4%. Ou seja, existe um abismo enorme entre o alimento biodegradável que a gente consome e a embalagem imperecível que leva séculos para sumir. O que nos leva à terceira parte. Inovações em embalagens através do design sustentável. A gente não pode colocar a responsabilidade de resolver esse abismo só nos ombros de quem consome. A indústria tem que agir lá na base da fabricação. E um exemplo fantástico dessa transição está aqui no Brasil, encabeçado por uma empresa chamada CBPAC. Eles começaram a usar o amido de mandioca, que é uma raiz super abundante no nosso país, para produzir recipientes de uso único. Pensa bem, em vez de depender do petróleo para criar potes, eles estão usando alimento para criar uma embalagem totalmente biodegradável. Uma baita sacada, né? E o salto estrutural que isso representa é gigante. Se a gente comparar, o contraste é gritante. O plástico tradicional tem um ciclo de vida linear e quase predatório. A gente extrai, fabrica, descarta e polui. Ponto final. Já a embalagem de mandioca entra num ciclo biológico e circular. Quando chega no fim da vida útil, ela é 100% compostável. Isso é o design de produto trabalhando a favor da natureza e não contra ela. Finalmente, chegamos na seção 4, o ciclo completo e como tudo isso se conecta.
Isso ilustra de forma brilhante como as pontas macro e micro finalmente se amarram. É o famoso circuito fechado. O ciclo começa com o cultivo da mandioca. O amido é extraído para criar a embalagem. Depois de usada, essa embalagem vai direto para a nossa composteira caseira, junto com as cascas de frutas e a borra do café. O resultado de tudo isso, um adubo super rico que vai regenerar o solo, que por sua vez vai ser usado para cultivar ainda mais mandioca. Gente, é regeneração pura e contínua. E para amarrar tudo que exploramos hoje, a mensagem central está perfeitamente resumida nessa reflexão da Abrima. É urgente virar essa chave. O lixo não é o fim da linha, nem só um problema que a gente tem que esconder em um aterro. Ele precisa ser encarado como o início de um novo processo, dentro de uma lógica de economia circular. A sustentabilidade depende puramente dessa mudança drástica de perspectiva. Das assustadoras 81 milhões de toneladas até o simples ato de guardar a borra de café de manhã, a transição para um futuro sem desperdício é feita de ações contínuas. E com toda essa informação nas mãos, eu deixo uma provocação final para a reflexão de todo mundo que está acompanhando a gente. Qual é o primeiro passo que pode ser dado hoje, aí na rotina de vocês, para garantir que a natureza deixe de ser um depósito e passe a ser um ciclo de renovação? A oportunidade de fechar esse ciclo começa exatamente agora.